Muito boa tarde, Brasil. Dia desses eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, meu Deus, rapaz, eu estou vindo do banco agora e olhei uma poupança que eu tenho onde eu guardo minhas mixariazinhas, né? Até para me socorrer, né? Numa hora de necessidade e tudo mais. E eu quase caí de costa quando vi o rendimento da caderneta de poupança. Falei, meu Deus, se essa é a grande aplicação do povo brasileiro, porque quem tem um tostãozinho, bota lá na caderneta de poupança. Quem tem um bocadinho mais vai apostar em outra coisa, vai colocar em outro tipo de investimento. Falei, poxa vida, está na hora da gente fazer um programa sobre isso. Eu preciso de um especialista nessa área aí, e ainda bem que eu o encontrei, né? Professor de especialização em mercado financeiro, né? Lá na nossa gloriosa Universidade de Brasília, a nossa UNB, e que também é presidente do Conselho de Economia aqui do Distrito Federal, o economista César Bergo. Seja bem-vindo, César. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente essa dúvida toda é em função exatamente das melhorias que a própria economia está oferecendo hoje. Você tem uma taxa de juros baixa, você tem uma inflação baixa, e aí precisamos melhorar a educação do nosso povo, a educação financeira do nosso povo, que é baixa também. O hábito do cachimbo deixa a boca torta, né? Exatamente. E aí a gente acostumou, principalmente nós que temos uns cabelinhos mais brancos, nós acostumamos com aquelas mega juros e megas variações, né, da economia, aonde explodia e você achava que ganhava, né? Sim. Nem corrigia direito, né, mano, velho? É verdade. O que acontece não é só o problema brasileiro. O mundo todo também aplicava o dinheiro dele no Brasil aqui, porque os ganhos reais eram fabulosos, né? Você tinha uma taxa de juros elevada, então o estrangeiro vinha aqui, colocava o dinheirinho e não tinha juros no mundo igual ao do Brasil. E assim também é o próprio brasileiro, que ganhava, porque a inflação era relativamente alta, mas também os juros eram altos. Então existe a gente chama de ganho real. Então não havia tanta preocupação, principalmente com a poupança, porque as pessoas ganhavam de fato acima da inflação e o seu dinheirinho estava de alguma forma mantido em termos de valor. Só que mudou tudo isso, né? Hoje a poupança está rendendo abaixo da inflação. Então as pessoas elas têm esse hábito de aplicar na poupança, esse hábito tem que mudar. Tem que mudar porque de fato essas questões elas acabam, como diz o Albert Einstein, nem fui eu, né? A maior invenção do homem é o juro composto. Então, as pessoas têm que exatamente se preocupar com isso, porque senão vão perder. Hoje nós estamos mais preocupados com o juro que nós estamos pagando do que o juro que nós estamos recebendo, né, mano, velho? A taxa de juros, né, que é a Selic, ela passa a ser a referência de mercado, tanto para empréstimos como para captação, ou seja, para os investimentos. Sim. Né? Então, o Banco Central ele tem agido até de uma forma rápida, né, baixando a taxa para 4,25, mas, infelizmente, no tocante aos empréstimos, os bancos não têm feito o mesmo. Então, os juros que você está pagando nos empréstimos ainda são muito elevados, né? Os bancos culpam a inadimplência, culpam outros fatores, mas, na verdade, esses juros têm que baixar e o cidadão ele tem que se usufruir de uns juros baixos também no empréstimo, também, não só no investimento. E a gente vê o brasileiro com a corda no pescoço, né? E o tal do dinheirinho de plástico, que daqui a pouco já não vai ser mais de plástico, né? Eu estava vendo hoje uma matéria, acho que da Band, né, mostrando que o cartão também vai ser... Agora você pega o seu celular, bota em cima da maquininha ali e tudo mais. Na China, tem uma empresa que tem só 1 bilhão e 300 milhões de usuários e não se usa mais dinheiro. Sim. É só no celular. Isso, de fato, vai acontecer. Brincadeira, né? O dinheiro, na verdade, também isso acaba tendo uma certa segurança, porque um dia desse eu estava passando ali pela galeria, aí o mendigo reclamando. Ninguém usa mais dinheiro, agora é só dinheiro virtual. Que trate de comprar uma maquininha, né? Tá baratinho, né? Ele reclamando, porque ele não estava recebendo esmola, né? Lembrei da propaganda das primeiras da maquininha, que o cara parou na beira da estrada, você deve ter visto, professor, né? Pegou uma laranja, né? E o cara apareceu lá e falou assim, não, tá aqui a maquininha. Exatamente. Pode pagar a laranja aí, né? Por aí, Pega esse último vídeo aí, ó, que fala, é o número 6, tá? Rotativo do cartão de crédito continua sendo o grande causador de dívida no país, né?
Rapaz, os números recentes estão falando que nós devemos 25 bilhões só em cartão de crédito que nós não pagamos, como manda o figurino. Coloca aí. Como muitos brasileiros, Henrique se enrolou no crédito rotativo. E mesmo com experiência no mercado financeiro, ele dividiu as contas em 5 cartões de crédito. Eu sou economista, eu não sou econômico, né? Um cartão eu pagava rotativo, o outro eu pagava integral, eu usava o cheque especial para poder fazer essas movimentações, para justamente segurar as pontas até que chegasse aí um dinheiro extra, né? Quando a fatura do cartão de crédito não é paga na totalidade, a operadora pode rolar a dívida até a fatura seguinte, ou seja, por um mês. É o chamado rotativo, uma modalidade de crédito pré-aprovado com juros altíssimos, que em 2019 chegaram a 319% ao ano. Em 2018 estavam em 285% ao ano. Se o consumidor não quitar a dívida na fatura seguinte do cartão de crédito, uma regra do Banco Central em vigor desde 2017 obriga as instituições financeiras a parcelar o saldo devedor com juros mais baixos. Acontece que, mesmo com taxas menores, esses juros do parcelamento saltaram para 176% ao ano em 2019. A proibição de rolar a fatura do cartão de crédito por mais de um mês tinha o objetivo de reduzir os juros, evitar a famosa bola de neve e a inadimplência. Você fica o tempo inteiro pagando o mínimo e não consegue sair daquilo. Veio a parcela cheia, que a gente já estimava aí em torno de uns R$700. E de repente, quando chegou 1.200. Ele já caiu no parcelamento automático. Com os juros nas alturas, o jeito é pesquisar créditos mais baratos no mercado. Se a pessoa tiver acesso a um crédito consignado, por exemplo, um crédito pessoal negociado direto com o gerente, provavelmente a taxa de juros vai ser menor do que a do rotativo. Tem a dúvida. Como é que a gente escapa dessa daí? Né? Você viu, inclusive, né? O economista não era um... Ele não é econômico. Não é econômico. Eu sou economista, mas não sou econômico. Verdade. Na verdade, a pessoa tem que olhar no espelho, porque independente de ser economista, ou seja, o limite para os meus gastos é quando eu ganho. Então, o importante não é o quanto ganha, é quanto gasta. Sim. Então, as pessoas que vão para o supermercado, que vão para o shopping, por exemplo, vai para o supermercado na hora da fome, na hora do almoço, está errado. Oh. Aí com um cartão de crédito na mão, vai se endividar, Deus, né? Na hora, né? E aí, quando vem a fatura, como diz bem a ouvinte ali, ela diz, mas veio acima. Realmente, porque a taxa de juros do rotativo é um absurdo, né? Não existe igual no mundo. Então, o cartão de crédito foi criado para você utilizar dentro das vantagens dele. Você compra e daqui 30 dias você vai pagar. E assim, você usando esse método, você vai estar ganhando. Agora, só que a taxa de juros que quem deixa o rotativo é a taxa de juros que aquele não pagou. Então, os bancos repassam isso também para quem está inadimplente. É muito difícil. Agora, a disciplina é fundamental nesses momentos. A disciplina na hora dos gastos, porque... Mas nós somos indisciplinados, né? A cultura brasileira, ela não é uma cultura de poupança. No Japão, por exemplo, o japonês poupa para o neto. Aqui a gente deixa dívida para o filho, né? Então, gostei. Né? Então, o importante é você reverter essa situação, porque com esse cenário de taxa de juros baixa, inflação baixa, é o melhor momento de você aprender educação financeira e sair do buraco, porque as taxas de juros vão cair, né? O seu salário vai estar sendo mantido o valor de compra dele, né? Veja que você não tem opção de poupar ou de investir, e você vai poder liquidar suas dívidas e viver uma vida tranquila. Agora, como é que a gente, hoje, eu acredito, eu conversava com um economista também, né? Ele fez até um livro, Como Esticar o Seu Dinheiro, né? A primeira coisa que ele mandou fazer foi apertar o cinto. Né? Os gastos que a gente faz sem pensar. E desnecessários quase sempre. Também. Na verdade, o que eu costumo dizer, assim, até colocando para as pessoas em palestras e em conversas pessoais, existe uma inflação que o IBGE mede, que é 3,90 pronto. Mas essa é para aqueles consumos de uma cesta básica. Agora, quem viaja muito, quem consome restaurante, quem vai muito em teatro, cinema, a inflação dele não é essa 3,9. Então, ela começa a gastar mais do que pode. Então, assim, lógico, eu não estou dizendo ninguém para não ir ao teatro, para ninguém ir no cinema e nem viajar. Vamos viajar, mas com dinheiro que eu fiz uma poupança para viajar, e não ao contrário. A pessoa antecipa um prazer,
gastando, depois tem que pagar juros, né? Que a remuneração do capital é juros. Então, a pessoa tem que fazer a poupança, receber juros para poder gastar. É a regra. Não é só apertar o cinto. Eu fico imaginando, por exemplo, no período de férias agora, né? Sim. Os brasileiros que armaram para ir para o exterior, com esse dólar subindo como um rojão. Sim. Né? O dólar ele tem um fator assim, externo, que foi a economia americana realmente está forte. Provavelmente o presidente vai querer se reeleger, vai ficar mais forte ainda. Então, a subida do dólar é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Agora, a questão maior é que no Brasil, você tem algumas questões que o Brasil é dependente de capital estrangeiro para os seus investimentos. Então, o dólar ele vai depender exatamente desse tipo, das pessoas levarem dinheiro para fora, trazerem dinheiro. No caso aí, em função da política econômica, muitos investidores levaram o dinheiro embora. E isso faz com que o Banco Central tenha que vender dólar e o dólar sobe, né? O que eu recomendo nesse momento, né, a um dólar alto, porque esse dólar está alto e não vai ficar nesse patamar. Provavelmente ele vai cair. Mas não com um valor que possa justificar uma ida. Ou seja, as pessoas sejam mais prudentes na hora de escolher os seus destinos das viagens de férias. E até porque você pode desistir de sair para fora e ficar aqui dentro, Sim. né, mano, velho? Você tem opção, né? O que acontece é a prudência que, nessa hora, a pessoa tem que olhar, porque viagem para o exterior, gasta, depois tem que pagar o cartão de crédito. Aí entra naquela ciranda que a gente viu aqui. Eu não entendo muito bem na área. Eu tenho 2 economistas na minha casa. Uma filha e um filho são economistas. Ótimo. Pertencem, inclusive, ao conselho lá, né, de economistas. E aí, eu não entendo patavina do negócio. E aí fiquei catando por que sobe, por que desce. E aí o Grupo Veja fez um negócio interessante. Eles têm o Veja Sem Dúvidas. Sim. E ele explicou, misturou banana com dólar e deu direitinho, quer ver? Coloca aí por que desce, sobe, sobe e desce. Coloca aí. O câmbio é um negócio complicado de entender. Esse sobe e desce do mercado deixa qualquer um tonto, né? E o pior é que tem muitos fatores que determinam se esse din-din dos States fica mais caro ou mais barato em relação ao real. Mas tem uma lei na economia conhecida como oferta e demanda. Vamos pensar, por exemplo, numa banana. Se tem mais gente vendendo bananas na feira do que querendo comprar, o preço dela vai lá para baixo. Mas se tem muita gente enlouquecido atrás de bananas, o feirante vai lá e aumenta o preço. Para entender o dólar, a gente usa a mesma lógica. O que será que faz o dólar subir? Quando o Brasil importa mais do que exporta, o que chamamos de déficit da balança comercial, a oferta de dólares diminui, o que puxa para cima a cotação da moeda. Outro fator é aquele dinheiro que você gasta em outros países quando está de férias. Na prática, há uma saída do dinheiro do Brasil. Ou seja, tem mais demanda de brasileiros em busca de dólares. E o terceiro fator são os juros dos Estados Unidos. Quando eles sobem, a tendência é que os investidores que deixam seu dinheiro aqui no Brasil voltem a investir nos Estados Unidos. Bem, eu estava já conversando com o professor César. É difícil a gente entender. E você estava me explicando, por exemplo, que um dos motivos colocados não é o do atual aumento do dólar, não, que é a balança comercial. A balança comercial, o Brasil é superavitário e talvez um dos países mais superavitários do mundo. A nossa balança comercial era 45 bilhões de dólares superavitário. Então, esse não é o problema. O problema é a balança de capital. Então, a remessa de recursos para fora. Nós temos multinacionais no Brasil, então existe remessa de lucros e remessa de dinheiro para fora. Então, esse investimento, que a gente chama de investimento de capital, é que o Brasil é deficitário. Ou seja, os investidores estão tirando dinheiro do Brasil para investir em outros lugares, porque o cenário econômico do Brasil não é positivo. Se o cenário melhorar, é o que se pretende, esse dinheiro retorna para o Brasil e o dólar realmente vai cair. Então, é nesse sentido que eu falo que, nesse momento, é preocupante as pessoas ficarem comprando dólar, é preocupante as pessoas se programando para viajar, porque elas vão acabar tendo até uma perda, que daqui a pouquinho o dólar volta para um patamar de R$ 4,00, R$ 3,90, por aí, que é um patamar razoável, e as pessoas vão poder se divertir com isso. É engraçado, né? Porque a gente vê todo mundo correndo atrás, desesperado. Não, eu só vou investir em dólar.
né? Porque vê subir, mas também cai, né? Cai. O que você pagou 4,40 quase, né? Por aí, daqui a pouquinho vira 3 e pouco de novo. Lembrando que o investimento em dólar não é permitido ainda no nosso país. As pessoas Sim, não podem mas o pessoal compra. Não, mas né? eu vou dar uma dica, realmente, Sim. como você tem os fundos cambiais, que você pode ir num banco e aplicar no fundo cambial. O fundo cambial é 80% dólar e 20% renda fixa. Então, você não fica preso se o dólar não subir, pelo menos você tem um ganho de renda fixa. Então, procure um banco, se você quer comprar dólar, em vez de comprar dólar, aplique no fundo cambial. Isso permite à autoridade monetária, que é o caso do Banco Central, Sim. faça uma gestão adequada e o dólar venha para um patamar razoável e não fique nessa especulação que está acontecendo hoje. Mas isso não é só para quem tem muito dinheiro? Não. 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 Hoje em dia, o mercado financeiro ele tem um leque de opções que é acessível a qualquer brasileiro. Por exemplo, Sim. Tesouro Direto. Né? Você com R$30 já pode fazer uma aplicação, ou R$80 avulsa, ou 30 programados. E lá tem o título que paga dólar, que é a nota do Tesouro Nacional que tem remuneração em dólar. São vários tipos, né, dentro do Sim, Tesouro Nacional. Mas né? o brasileiro, o problema maior não é a dificuldade de fazer. Todo mundo pode fazer e os valores são bem acessíveis. O problema é o conhecimento. Né? Um dos fatores de riscos que a gente comenta é a falta de conhecimento do produto. Então, o brasileiro tem que conhecer o produto, né, para poder não correr riscos. E, na verdade, o Brasil hoje ele tem uma prateleira de produtos de investimento que atende todos e qualquer situação que a pessoa pretenda. E o dólar é um deles. Né? Então, o que eu fico pensando é o seguinte, nesse momento, se você não está necessitando do dólar, o melhor é manter distância para a sua segurança. Porque o dólar está caro. E a tendência do dólar, no sentido mais economicamente falando, é ficar num patamar um pouco abaixo do que está hoje. Eu iniciei o programa falando do que eu ouvi de um colega, né? Que foi no banco, olhou a poupança dele, ele imaginava que ia pagar o IPVA dele, né, o IPTU que está chegando aí, né, com o dinheiro, né, da aplicação na poupança. E levou um susto que está desse tamanhozinho assim. Celso, aí entra um fator muito importante, que quando a poupança ela ameaçou ser concorrente do Tesouro, na venda do Tesouro Direto, o que o governo fez? Mudou as regras da poupança. Então, hoje a poupança ela rende 70% da taxa Selic. Ora, se é 70% da Selic e o Tesouro para a Selic, é lógico que eu vou comprar a Selic. Que eu vou para o Tesouro, né? Então, eu vou para o Tesouro. Então, hoje, o Tesouro ele rende algo acima. O importante é lembrar que existe imposto de renda no Tesouro. Sim. Então, a pessoa tem que comprar Tesouro, mas para ficar um período que paga uma alíquota menor de 15%, que é o caso de 2 anos. 2 anos. Se a pessoa for para o Tesouro ficar sacando, investindo, ela vai acabar tendo prejuízo. É melhor ficar na poupança mesmo, que a poupança é isenta, inclusive do IOF. Né? A poupança você não paga IOF e não paga imposto de renda. E é uma conta mais fácil de abrir. Mas a grande opção é a pessoa aplicar na poupança. Quando ela atinge um determinado valor, hoje tem que comprar ou uma letra de crédito imobiliário ou letra de crédito agrícola, a LCA e a LCI, que é uma poupança turbinada, que remunera melhor que a poupança, e você vai ficar muito mais feliz que aí o IPVA você paga. Você vai chegar no final do ano, Como pelo menos é que chama IPVA, essas duas que você citou? a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito agrícola. A LCA, LCI, que é o nome que se fala no mercado. Como eu não estou na UNB e não tenho você como meu professor para me explicar esse negócio, quem é que eu vou procurar para saber esse tipo de É o aplicação? seu banco, né? Quando eu digo eu, o telespectador. Lógico. Então, no mesmo banco que ele vai fazer a poupancinha dele lá, Sim. ele vai conversar com o gerente e falar assim, olha, eu ouvi falar dessa LCI, LCA, eu quero aplicar nela. Quais são as condições? No mínimo, ele vai estar recebendo mais do que a poupança, com certeza. No mínimo. Você acabou de explicar, né? A taxa Selic... Sim. Né? Sim. Tem bancos que pagam 90%, 91% da taxa Selic nesses produtos que eu mencionei. Ora, se eu estou recebendo 70% e tem chance de eu receber 90%, aí já tem um certo ganho. Agora, lembrando sempre que com a redução da taxa Selic, acabou aquela festa dos rentistas, né? Você não consegue mais aplicar dinheiro e ter 1% ao mês. Isso não existe mais. Né? Então, as pessoas têm que diversificar o investimento e buscar aprender um pouco sobre renda variável, para poder, então, ela ter uma rentabilidade próxima do que ela tinha. Esse é o problema, que
que as pessoas elas têm que buscar, então, esse conhecimento para poder ganhar no investimento. Hoje você tem uma família enorme de fundos, que eu acabei de mencionar aqui, um deles, que é o fundo cambial, né? Sim. Você tem o fundo multimercado, você tem fundo de ações. Então, ou seja, a pessoa ela tem que olhar o que ela quer no horizonte. Se o meu horizonte de investimento é 2 anos, eu posso correr um certo risco, então eu vou aplicar. Agora, eu costumo dizer para os meus alunos, a insulina da vovó não pode ir para a bolsa, senão a vovó morre. Ou seja, aquele dinheiro que é da emergência, eu tenho que deixar ele ali prontinho para a emergência. Eu vou aplicar e vou correr risco com dinheiro que não tenho preocupações com ele, para poder chegar de noite em casa e dormir. Senão você não recebe o que você receberia 2 anos depois. Não tenha dúvida. 1 ano depois. Quanto maior o prazo de investimento, você paga menos imposto, você tem uma taxa melhor de retorno, que é no caso que os bancos pagam, né? Então, assim, se você tem um dinheiro para daqui 2 anos, ou para daqui 10 anos, sei lá, vai comprar um imóvel daqui 5 anos, você escolhe aquele investimento de longo prazo, que vai te dar um retorno bem melhor do que hoje você aplicar no curto prazo. Até porque até hoje o imóvel, embora os juros continuem galopando em outros tipos de empréstimos e tudo mais, a Caixa andou dando uma melhorada no empréstimo, né? O empréstimo imobiliário, de imobiliário, né? Deu uma atrelou boa... ao IPCA, né? É. Mas, assim, eu tenho observado que os bancos, eles têm buscado esse mercado, né? Sim. De crédito imobiliário, porque, de fato, é a grande saída, porque não só é importante para a economia, porque você vai gerar emprego na construção civil, né? Mas também para o próprio trabalhador que quer a sua casinha, né? Então, hoje tem mais facilidade nesse aspecto. Agora, cuidado, né? Faça a conta, porque o empréstimo imobiliário não é aquela taxa de juros que fala ali. Você tem seguro, você tem taxas administrativas, ou seja, cuidado. O importante quando você vai pegar um empréstimo é ver o custo efetivo total. Então, você pergunta para o seu gerente, quanto que é o custo efetivo total? Não é essa taxa de juros que você está me dizendo aí, não. Eu quero saber quanto que é o meu custo desse empréstimo. E eles são obrigados, pelo Código de Defesa do Consumidor, a informar. A gente vê o quanto isso significa, que você acabou de falar, quando você consegue pagar o que pagaria lá na frente e vai ressarcir agora, você vê o desconto que tem, né? Não tenha dúvida. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre a questão do consórcio, né? Que o consórcio antigamente era uma boa opção. Hoje tem que tomar cuidado também pela taxa de administração. Ou seja, o nosso querido cidadão... É mesmo, bons tempos aquele do consórcio, né? Você nem precisava e tal, mas você fazia um investimento em consórcio. Não tenha dúvida, né? Mas aí hoje mudou um pouco, porque com a taxa de juros caindo, o consórcio acaba ficando quase inviável, né? Estou falando do modelo antigo. Você quase não ouve falar, né? Não. Pagando 15% de taxa de administração, isso é inviável. Então, os consórcios vão baixar as taxas de administração e talvez passe a ser uma boa opção também. O governo sabe que nós precisamos dar uma boa melhorada. O governo sabe que os grandes... aplicadores, né, que vêm buscar um bom jurinho aqui, estão pegando o caminho de volta e indo para outras praias, né, se não a nossa. Então, nós estamos vendo, por exemplo, e eles falando o tempo todo, é reforma tributária, é reforma administrativa, isso vai resolver o problema. Eu estava olhando, né, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, outro dia, estava num encontro e aí ele falou, não, agora chegou a hora, nós vamos votar as reformas. Melhor do que eu falar, coloca ele falando aí, e aí você presta atenção para a gente ver onde é que nós vamos chegar com essa história aí. Após participar de um evento na capital paulista, Rodrigo Maia destacou que o momento é favorável para a votação das reformas administrativa e tributária no Congresso, ainda no primeiro semestre. O parlamento quer reformar o Estado, quer avançar na tributária, na administrativa, entende que a sociedade espera que o Estado continue sendo relevante, mas com serviços de qualidade, melhorando a sua eficiência, que não tem hoje. Então nós estamos aguardando e vamos tramitar com muita celeridade, como a gente tem feito no debate da tributária, que é mais complexo, mas que também é urgente. E mesmo com a aprovação da reforma tributária, Maia garantiu que não haverá aumento de impostos no Brasil, nem mesmo a recriação da CPMF, Imposto sobre Movimentações Financeiras. Nós não vamos aceitar a volta da CPMF. A carga tributária brasileira já é de 36% do PIB, porque nós vamos garantir na reforma tributária que a carga tributária no Brasil vai cair. É de 36% para baixo nos próximos anos. Não haverá nenhuma hipótese, nenhuma chance de ter R$1 de aumento real na nossa carga tributária. CPMF nunca, né? O custo Brasil,
é um dos fatores que espantam exatamente o investimento produtivo. Então, o Brasil precisa de investimento produtivo. Por exemplo, eu exporto a soja. Por que eu não exporto o óleo? Por que eu não exporto o farelo? Né? Porque eu agrego valor e dou emprego aqui no Brasil. Ou seja, o desemprego é muito fruto da nossa indústria, que basicamente está sumindo. Então, o Brasil ele se especializou em exportar commodities, exportar minérios, ou seja, ele tem que melhorar para agregar valor nisso. Então, o que o Rodrigo Maia estava falando, na verdade, um dos fatores que oneram o custo do Brasil é o imposto. Então, você facilitando a vida do empresário para fazer as contas, quanto de imposto eu pago, você vai ter o quê? Mais investimento. Tendo mais investimento, você vai ter mais emprego. E tendo mais emprego, vai ter mais consumo. E aí é uma coisa que a gente chama de um círculo virtuoso, e não um círculo vicioso. Parece que nós perdemos um pouquinho disso, né? O que a gente está vendo aí, a gente até se alegra, o desemprego caiu um pouquinho. Né? Mas, na verdade, eles não estão vendo por que caiu. É o pessoal partindo para uma iniciativa própria, criando, sei lá, que tipo de ação, né? Eu estava vendo uma boa matéria, taxa de desemprego no país caiu em 2019. A pesquisa divulgada agora pelo IBGE, né, mostrando isso. Sim. Mas aí tem sempre, né? Apesar disso... O trabalho informal, né? Cresceu o trabalho informal. Coloca aí, por favor. É verdade. O Brasil teve queda no desemprego, segundo o IBGE. A taxa média anual recuou de 12,13% em 2018 para 11,9% em 2019. Na análise por estado, os resultados são desiguais. Amapá e Bahia têm os maiores índices, acima de 17%. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul registraram os menores números do país. Os dados regionais, eles mostraram queda da taxa de desocupação em 9 unidades da federação, o que mostra que a queda dessa taxa ela não está difundida totalmente por todo o país. Em 2019, a taxa de informalidade atingiu o maior patamar em 4 anos, com mais de 38 milhões de pessoas nessa situação. Em 19 estados e no Distrito Federal, a taxa bateu o recorde. A informalidade ela realmente é associada a um rendimento mais baixo e também a uma produtividade um pouco menor. Isso acarreta uma renda do trabalhador um pouco menor e isso dificulta realmente a recuperação do consumo. A recuperação do consumo tem sido um pouco mais devagar também justamente por isso. Um outro ponto que a informalidade também traz é realmente a não contribuição previdenciária. Então, à medida que a informalidade vai aumentando, a gente também não tem um aumento da contribuição previdenciária para o governo. São tropeços, né, que ele acabou de falar ali. E geralmente o cidadão que está partindo para uma iniciativa própria esquece. O cidadão, ele para partir para a iniciativa própria, embora o colega tinha colocado que há uma redução da renda, no primeiro momento existe uma ilusão de que há um aumento da renda. Então, eu, em vez de ser um empregado mensalista, eu vou ser diarista. Mas você não vai receber nenhum recurso para fazer o recolhimento da Previdência e da Saúde. Ora, se machucar, se você estiver doente, quem vai te dar esse suporte? Né? Você não vai ganhar o dinheiro do salário. Então, há uma preocupação social também com esse tipo de emprego, o emprego informal. O emprego formal te dá essas garantias, que é muito importante para o trabalhador. Então, é preciso ponderar exatamente o crescimento desses fatores aí, porque você, daqui a uns anos, você vai ter uma legião de pessoas que vão ter problemas, né? Não vão conseguir aposentar, não vão conseguir ter cobertura de saúde. Né? Então, é a situação atual que as pessoas às vezes pensam no imediatismo e ela não está pensando no amanhã, que ela necessita realmente fazer uma... Exatamente. Um dos produtos que a gente tem no mercado financeiro são chamados produtos de seguridade. Né? Não é investimento. Por exemplo, você compra um plano de previdência, você não está pensando em ficar rendendo mais que a bolsa, não. Você está propondo a sua aposentadoria, para dar tranquilidade para você quando você estiver aposentado. Se eu compro um plano de saúde, é que se tiver uma emergência, eu vou lá para o hospital e eu vou ter atendimento. Ora, então são produtos que não visam simplesmente o ganho financeiro, mas exatamente dar um conforto para as pessoas. O mercado financeiro, ele oferece tanto esse tipo de produto, né? E as pessoas têm que olhar isso com carinho quando vai para o trabalho informal. Ou seja, faz um plano de previdência complementar ou um plano de saúde,
para que não fique descoberto e com problemas no futuro. Quando eles falam aplicar na Previdência, é o quê, hein? Na verdade, você tem dois tipos de investimento. Você tem um investimento no mercado financeiro e no mercado de seguridade. Significa que esse investimento em Previdência, ele tem que ter um prazo de maturação mínimo de 10 anos. Ou seja, você não pode entrar para investir num plano desse para tirar o dinheiro amanhã. Você vai ter prejuízo, né? Então, é um plano feito para que as pessoas possam ficar no mínimo 10 anos. E aí sim, ela vai ter um ganho, que é esse ganho não só de seguridade, mas um ganho também financeiro, porque aí vai empatar o investimento com o financeiro. Ou seja, você tem que buscar fazer a sua alocação de recursos, colocar os seus recursos naquilo que está de acordo com os seus objetivos. Então, eu acabei mencionando, se eu vou fazer uma viagem para o exterior, então eu já vou pensar num dólarzinho, vou aplicar num fundo cambial, né? Eu vou fazendo a minha poupança ali. Se eu quero comprar uma casa, olha, hoje você tem bancos que emprestam com base no IPCA, que é então vou aplicar em títulos que pagam inflação e mais alguma coisa, que é o caso da NTNB do governo, né? Agora, se eu vou fazer uma coisa mais um estudo no exterior, né, com um filho, alguma coisa, eu tenho que ligar o meu investimento ao fator de remuneração, ou seja, ou bolsa, ou dólar, ou renda fixa, que é a Selic. Aí as pessoas não têm como errar. Eu estou me lembrando de uma coisa, antigamente, mas bota antigamente nisso, né? Você não falava assim, eu vou investir na bolsa, você falava assim, eu vou jogar na bolsa. Ah, tá. Isso é muito boa essa pergunta. Mudou isso? Olha, mudou muito. Ou nós continuamos jogando para ver entre ganhar e perder? Infelizmente, quem joga dá razão ao investidor estrangeiro, que diz, adoro o brasileiro, porque ele entra na alta e sai na baixa. Né? Então, o estrangeiro não faz isso, porque quando você faz investimento racional na Bolsa, você está comprando uma empresa. Então, o seu Manuel lá quer vender a padaria dele. Sim. Isso é mercado de capitais. Ora, vou saber por que o seu Manuel quer vender. Aí você entra, vê o balanço, você estuda o quanto, beleza, o resultado. Mas a prefeitura mudou a via. Ou seja, as pessoas iam do trabalho para casa e passavam na padaria do seu Manuel. Agora inverteu. O que o seu Manuel fez? Vendeu a padaria aqui e construiu do outro lado. Então, isso é mercado. Você tem que analisar todos os fatores. A primeira coisa que você vai comprar uma ação é perguntar a quem interessa. Entendeu? Então, você vai analisar a ação, porque você está comprando um imóvel, você está comprando um bem de capital. Uma ação é diferente de você comprar. Agora, uma vez que você tomou essa decisão, longe de ser cassino. O manipulador é uma pessoa que tem que ser combatida, inclusive criminalmente. Agora, o especulador, ele dá liquidez para o mercado. Agora, o investidor é aquele que entra com fundamentos e você vai comprar uma coisa. Agora, uma coisa eu posso garantir para vocês, que o negócio da Bolsa. Se analisar o gráfico da Bolsa, desde a criação da Bolsa até hoje, em dólar, se dolarizar, ver quantos dólares tal, você vai verificar que a Bolsa nunca perdeu. Quem investiu na Bolsa nunca perdeu. Ela sempre subiu. Por quê? Porque é um investimento de médio e longo prazo. Então, quem ficou médio e longo prazo não perde. Então, eu estou falando isso... Interessante, né? Se pegar o gráfico, você vai ver em dólar, a Bolsa sempre subiu. Por que sempre sobe? Porque uma empresa é que nem uma árvore. Ela cresce, cresce, cresce. Se ela está ruim, se ela falir, você não vai comprar ação da empresa falindo. Claro. Mas se a empresa é boa e paga bons dividendos, essa árvore vai crescer sempre. Então, ela vai chegar num momento, vai ficar frondosa e você vai ter recursos para a sua aposentadoria, que são os dividendos. Entendeu? Então, a regra do mercado de capitais, hoje 80% do mercado americano é mercado de capitais. Aqui no Brasil é só 20%. Então, é isso que precisa mudar um pouco a cultura. Nós desconhecemos realmente o mercado de capital, né? E se você tem, hoje, uma taxa de juros baixa, investimentos que remuneram relativamente baixo, você tem a renda variável, que é capitaneada pela Bolsa, mas também você tem as debêntures também das empresas. Coloca o seguinte, não estou falando para você sair hoje aqui e investir nisso, não. Põe no seu radar, coloca ali num caderninho, vai procurar saber o que é isso. Eu tenho certeza de que nos Estados Unidos tinha uma senhora que o marido dela morreu. E ela falou assim, agora o que eu faço com o dinheiro? Eu não sei, meu marido só aplicava na Bolsa. Aí ela começou a olhar assim, o detergente, quem fabrica o detergente? Aí ia lá, comprava ações daquela empresa que fabricava o detergente. Ou seja, ela comprava produtos de ações, de produtos que ela usava. Que nós não deixamos de usar nunca, Pronto. Né? E aí, resultado, hoje ela é palestrante, ela ganha mais de 5 milhões de dólares por ano só de palestras para ensinar os outros. Agora você vê, ela aprendeu isso de maneira natural, dona de casa, né? Por que eu vou investir numa coisa que quase ninguém precisa? Sim, se você está precisando, 1 milhão está precisando.
Então, a empresa que consegue ter o mercado, é isso que é o mercado de capitais, não é um cassino, onde você chega lá, você não sabe o que tem lá. Agora, o mercado de capitais tem balanço, tem a regulação, tem autorregulação, então é uma coisa altamente fiscalizada. Você só vai errar se você for no canto da sereia, né? Essas pessoas, no oba-oba, o que não é feito manada, né? Estoura assim, sai todo mundo correndo, querendo comprar ação. Não é assim. A ação é risco, mas para médio e longo prazo. Deixa esse pessoal que fica no dia a dia e que sabe o que está fazendo. Sim. Né? São os Antigamente, né, era na base do grito, né? Nas bolsas de valores. Adorava, né? A televisão agora, adorava. Né? A televisão chegava lá, filmava. Hoje está a coisa mais chata do mundo, né? Hoje virou uma sala de entrevista lá na bolsa, né? Então, mas o que acontece? Não é que seja chato, né? Porque também tem gente que gosta do vermelhinho, verdinho piscando na tela, né? Tem gente que gosta. Que hoje tem os home broker, que as pessoas não precisam nem sair de casa para poder trabalhar na bolsa. Hoje no celular mesmo, como você falou no início aqui, né? Sim. O celular, hoje você está na rua, você está fazendo investimento em bolsa. É coisa assim. Não vai ser por causa da tecnologia que você não vai investir em bolsa. Agora, vai ser por causa do conhecimento. Mas não é só para a bolsa, para a gente que não mexe nesse negócio e não tem a mínima noção de investimento, simples, né? O negócio é comprar as ações e perceber se eu comprei hoje o equivalente a $500, daqui um ano, 2 anos, ele vai valer mais do que $500, porque toda árvore cresce. Cresce. E outra coisa, para essas pessoas que não têm essa expertise, eu recomendo os fundos de ações, né? Que são técnicos, especialistas que estão cuidando, ou seja, é uma valorização profissional, vamos dizer assim. Você não corre tanto risco, você dilui o risco. Fundo de ações, e hoje existe um fundo de índice, que no mercado chama ETF, né? Exchange Traded Funds, ETF. Esse ETF também, a taxa de administração é baixa. Se você quer iniciar nas ações, você pode buscar investir nesses fundos, que é menos risco. Agora, sabe o que mais me deixa intrigado? Quer dizer, eles não ensinam isso que você está ensinando aqui agora. Né? O problema é que você tem que ficar preocupado que um banco ele quer cumprir metas. Então, você toma cuidado quando vai conversar com o gerente, porque você tem que ter um pouquinho de conhecimento, porque senão você vai acabar comprando um título de capitalização, comprando coisa, e aí sim você vai ter esse tipo de situação e ficar assim... Eu fico vendo as pessoas desanimadas, né? Ela fala, poxa vida, fui num banco, comprei, perdi dinheiro, como o seu amigo da poupança aí, né? Porque, na verdade, é um mundo de oportunidades que se abre hoje nesse país em função exatamente da estabilidade econômica que nós estamos vivenciando. Uma taxa de juros baixa e inflação baixa. Isso no mundo significa mundo desenvolvido. E nós não estamos aproveitando isso, como você bem falou. Nós temos outros problemas que nós estamos tratando aí, reforma tributária, reforma administrativa, a reforma da Previdência que ainda não entrou com o vigor que tem que entrar, e aí a gente perde o momento. Mas você falou um negócio muito sério aí, que eu comecei a imaginar. O banco está preocupado em te emprestar dinheiro e dinheiro em uns bons juros para ele ganhar. Sim. Não é à toa que você vê aí, né? Todos os bancos fechando no azulão, né? Não é nem no azul, olha, né? Eu trabalhei em banco vários anos, mais de 35 anos em banco. Poxa. Né? Eu vou dizer, se o banco der prejuízo, você manda prender todo mundo, porque banco não tem como dar prejuízo. Não tem jeito. Se der prejuízo é porque foi fraude. Agora, quando o nosso BRB deu prejuízo, descobriram por quê. Fraude. Hoje que ele está andando bem, lucro. Se você pegar a receita de bolo, não tem como. Se você colocar leite condensado, creme de leite e Nescau ou chocolate, você vai chegar à conclusão que você pode errar a mão, que vai ficar bom do mesmo jeito. É gostoso, os ingredientes são gostosos, né? Você pode botar muita coisa, você vai ficar bom. E assim é a questão do mercado. Se o banco ele agir de maneira correta, né, e não fizer outras coisas, ele vai dar lucro. Agora, não talvez esse lucro que você comentou, até de uma forma com um sorriso no rosto, dizendo que está muito azul, né? Mas isso aí... Para ele está. Esse é o problema do spread bancário, que às vezes se culpa muito da inadimplência, a inadimplência cai e o spread não cai, né? Então, o spread significa o quê? Significa aquela taxa que você recebe no investimento, o Celso foi lá e investiu, colocou o dinheirinho dele lá, o pouquinho que ele tinha, né? Colocou lá, e aí veio o cidadão pedir um empréstimo. Essa diferença entre o empréstimo que o cara toma e o banco te paga, chama spread bancário. Né? Esse spread bancário é que tem que reduzir. Aí o Banco Central trabalha nessa linha.
Agora, ele não pode obrigar os bancos a fazer. O grande problema é que agora está entrando no mercado uma figura chamada fintech. Então, essas fintechs vão realmente fazer com que os bancos eles revejam as planilhas dele e possam oferecer créditos mais acessíveis à população. Eu acredito que a concorrência vai gerar esse ganho aí para a população, a concorrência. Mas sempre estão inventando um jeitinho de eu pegar mais empréstimo, né? Não sei se o Banco Central agora está lá estudando, né? Nova modalidade de crédito. Mas que nova modalidade é essa, né? Não, o imóvel que você já colocou como garantia do empréstimo, lá no Itaú, também vai valer para você pegar outro empréstimo no Bradesco. Coloca aí, por favor, esse vídeo. O modelo de crédito, conhecido como garantia guarda-chuva, permite que o mesmo imóvel seja oferecido como garantia em mais de um financiamento por instituições diferentes e prazos distintos. No imóvel jamais dou como garantia. Melhor é não fazer o empréstimo. Eu acho uma boa, né? Para quem quer fazer um investimento futuro e não tem a renda. Se você não conseguir pagar, você perde ele. Então, não acho bacana. Esse tipo de crédito, chamado pelos bancos de home equity, é bastante popular em outros países, onde existe a figura da segunda, terceira hipotecas, como nos Estados Unidos. Nesses casos, o proprietário não transfere a propriedade do imóvel para quem concede o crédito. No Brasil, quando um imóvel é oferecido como garantia de um empréstimo, ele fica alienado. Se o consumidor ficar inadimplente, o credor pode tomar o imóvel. Mas a lei protege quem tem um único imóvel residencial, o chamado bem de família, que não pode ser penhorado. Toda a nossa legislação, ela vai ter que ser alterada para permitir que esse tipo de negócio ele aconteça. A inclusão dessa modalidade, segundo o Banco Central, visa estimular o crédito imobiliário no Brasil. O BC prevê que essa medida poderá ampliar o total de concessões e reduzir as taxas de juros praticadas no mercado. Assim, seriam injetados cerca de 500 bilhões de reais na economia, que ainda enfrenta um lento processo de recuperação. A proposta também incluiria juros mais baixos até do que os praticados nos chamados empréstimos consignados. Mas ainda existem dúvidas, segundo o advogado especialista em direitos do consumidor. Quem vai ser o credor? Se o consumidor não pagar, vai se penhorar, executar, alienar? Como é que nós vamos peneirar para receber esse dinheiro? Isso aí vai ser um empréstimo a longo prazo e isso é péssimo para nós, porque nós vamos, mais uma vez, fomentar o superendividamento no brasileiro. E mais uma vez copiando lá de cima, né, dos States, né? Na verdade, lá não foi equity, né? Não chegou lá nos Estados Unidos, não foi essa história aí de imóvel supervalorizado porque valia por empréstimo e tudo mais, que criou aquela bolha imobiliária, não? Em 2007, né, você teve essas questões envolvendo o mercado imobiliário americano. Porque os imóveis, eles foram numa valorização inferior ao que o mercado financeiro, as hipotecas, né, estavam cobrindo. Então, gerou a bolha, e não só a bolha, quebrou bancos. Né? Quebrou o mundo, né? Foi uma coisa muito triste. Sobrou até para nós aqui, que não tínhamos nada a ver com isso. O Brasil tinha feito o dever de casa. A marolinha se transformou num... Mas o Brasil ele fez o dever de casa dele, em 94, com PROE e com PROES. Ou seja, houve um saneamento de alguns bancos que tinham problemas aqui. Quando chegou a crise, ou seja, essa crise não atingiu, até se falava muito que poderia atingir alguns segmentos de mercado, tipo automóveis, não sei o que, no Brasil. Mas acabou não chegando nessa dimensão americana. Mas eu acho preocupante, porque você trabalha um lado dos produtos, importa o produto americano, poxa, nos Estados Unidos existe, e não trabalha a cultura do brasileiro, sabe? Então, são duas coisas diferentes. Primeiro é trabalhar a cultura financeira do nosso povo, que ainda necessita de conhecimento, né? Uma mudança de patamar desse, de você chegar e falar, não, agora você pode até colocar teu imóvel em primeira, segunda, terceira hipoteca. Olha, primeiro que o Brasil não sabe nem o que é hipoteca, né? Então precisa explicar para ele temos esse hábito, o risco que está envolvido aí. Obviamente a gente viu que tem gente muito prudente ali. Eu não, meu imóvel eu não boto. Ótimo, né? Pelo menos tem essa consciência. O único bem que eu tenho... Puxa. Agora, o problema das pessoas que falam negócio de dívida, eu só queria deixar claro o seguinte, existe a boa dívida e a má dívida. Aquela dívida que você assume para algo que você não tem retorno, você perde, você vai ter que pagar juros altos, etc. Essa é a má dívida. Agora, a boa dívida, surgiu a oportunidade de um imóvel. Olha, num preço baixo, você
chegou aí chamada no mercado de galinha morta. Sim. Então alguém te ofereceu uma galinha morta. Olha, toma cuidado para ver se não é golpe, primeiro, né? Claro. Segundo, você vai atrás, aí de repente você tem esse crédito disponibilizado pelo banco, você compra esse imóvel, ou seja, ou um carro, sei lá. Existe o endividamento produtivo. Então, isso vai acabar te dando, o bem lá vai valer mais do que o valor que você está pagando de empréstimo. Então, isso é positivo. Agora, é preciso colocar na ponta do lápis para que, de fato, seja o endividamento positivo e não o endividamento que a gente está vendo aí, que é a bola de neve, essas coisas todas, porque acaba gerando um problema maior. Porque as pessoas que estão endividadas, elas prejudicam a saúde delas, né? Então, a gente vê muito, a pessoa não consegue dormir, a pessoa, né? Então, muito cuidado, porque a boa gestão financeira do orçamento doméstico gera uma felicidade que as pessoas, às vezes, deveriam estar experimentando. Infelizmente, às vezes, a pessoa só vai pensar isso quando já está no endividamento. No sufoco, né? Aí é já não sabe como sair dele, né? Isso é complicado. Agora, a grande questão maior aí que foi colocada, assim, eu vejo que, por parte das autoridades, uma certa criatividade na criação de produtos, né, como forma de movimentar a economia. Quando, na verdade, nós tivemos 3 anos de recessão, né? Estamos mal e porcamente saindo da recessão e você tem essa crise internacional aí, com essa questão do vírus, né, que você está vendo na China, e a China ela também pode afetar. E pode afetar, inclusive, nós aqui, e nós já estamos vendo nos jornais hoje, sim, vai faltar peça para carro, não sei o quê, porque nós importamos os manufaturados. Então, isso vai implicar o quê? Cuidado no aumento de preços. Então, provavelmente, os produtos vão ficar mais caros, não só por causa do dólar que está subindo, mas por causa da banana, que foi dito no início. Vai aumentar a procura e a oferta é baixa. A oferta é baixa. O preço vai aumentar. Então, as pessoas têm que estar atentas para esse momento que nós vamos estar passando por agora, que ele é temporário, mas cuidado. E isso cai naquilo que você também falou. Deixamos de produzir aqui, de gerar emprego e estamos comprando as coisas lá de fora. Exatamente. Você vai viajar para o Goiás aí, eu fico feliz da vida de eu estar no Brasil, entendeu? Com a pujança da agricultura, né? Meu Deus. Nossa, coisa linda, né? O agronegócio. Mas tem que pegar essa soja, transformar em óleo e exportar o óleo. Eu estou dando exemplo da soja, porque está mais próximo da gente aqui. E eles compram os farelinhos também, para dar lá para os bichinhos e até para comer. Pronto. Outra coisa também, por exemplo, na agricultura, nós temos aqui jazidas imensas de potássio, né? Mas a gente importa o fertilizante, a gente não tem indústria de fertilizante no Brasil. Né? Então, são coisas que a gente tem que pensar rapidamente para melhorar a qualidade de vida nossa. Agora, quando você vai para o Mato Grosso, quando você viaja no sul do Pará, você vê assim, IDH, um dos maiores do mundo. E a gente não acredita que isso é Brasil. Isso é Brasil. E se Paraupebas, no Pará, conseguiu ser a cidade que é hoje, se o norte de Mato Grosso continua, nós também podemos, no Brasil todo, ter essa qualidade de vida. Então, esse aspecto é que eu acho que, a gente pensando na economia, né, a gente deve trazer para o brasileiro essas oportunidades. Voltar a ser uns grandes produtores industriais, né? Processar a commodity para que ela se transforme num produto para você agregar valor e receber através dos empregos que você vai gerar. Eu acho que é importante isso. Para a gente concluir, estamos no final do programa já, o papo é bom, né? Se deixar, a gente vai. Gravando uns 3 programas aqui. Você vai ter que voltar, viu, professor? Né? Para a gente arrematar, precisamos vencer a cabeça do povo brasileiro, que em maioria não é que tem muito dinheiro, tem até, né? De que nós podemos investir. O que é que você deixa para a gente concluir agora, sabe? Que a gente deve ter, sabe? Nem que seja a poupançazinha, né? 100zinho por mês, já é 1.200 no final do ano, mais um caldinho, já pula para 1.250. Não tenha dúvida, ou seja, a disciplina, na hora de você fazer esse planejamento, é fundamental. Ou seja, eu recebo R$100, ora, R$10 eu vou colocar aqui e vou esquecer que ele existe. Né? Que seja na poupança. Sim, né? Mas eu vou colocar rendendo alguma coisa, porque vamos lembrar do Albert Einstein. Sim. Né? A maior invenção do homem é o juro composto. Então vamos lembrar sempre dele, porque esse carinha só inventou a teoria da relatividade. Só. Né? Só. Então ele foi falar negócio aí, então você deixa o seu dinheirinho guardadinho, e esse dinheiro, ele vai ter que ter um propósito. Então, para que eu estou guardando o dinheiro? Porque você tem um incentivo. Olha, eu estou guardando dinheiro para comprar minha casinha.
estou guardando esse dinheiro para comprar meu carrinho. Então, você vai estar se premiando. Então, no final do período X, que você vai estar se propondo a fazer isso, você vai chegar, ora, não é que eu consegui? E você, então, vai se sentir poderoso. E aí você vai saber que você consegue mesmo. E diferenciar poupança de investimento. Poupança é guardar aquilo que me sobra no orçamento. Sim. Agora, investimento é escolher a melhor opção do custo de oportunidade. Se eu tenho meu custo de oportunidade a poupança ou tesouro direto, eu vou buscar algo acima, porque eu já tenho tesouro direto. Então, isso é investir. E eu aprendi com você. Se eu estou poupando 10 todo mês, no terceiro mês eu tenho 30. Pronto. Mais um caldinho. Eu já posso ir para o Tesouro Direto. Pode. Você não falou que com 30 eu já posso chegar lá? Você falou fundamental e é isso que eu geralmente falo para os meus clientes, né, e para as pessoas que trabalham comigo. Olha, gente, se esse investimento é um investimento que me exige um valor maior, eu faço a poupancinha aqui, quando eu tiver o valor maior, eu corro para lá. Verdade. E aí sim, eu vou acontecer o que eu vou tendo uma rentabilidade maior e eu vou ficar feliz, né? É o mais importante. Aí depois que eu tiver um bocadinho, mas eu vou para o LCI e o LCA, LCI, que você LCA, falou. hoje... Eu anotei aqui. Não, e a poupança turbinada, né? É a chamada poupança que os bancos, essa poupança que o governo taxou de 70% da Selic, a LCI não tem isso. Então, isso aí acaba pagando uma remuneração melhor. É isso aí, Celso. Espero que todos tenham realmente o sucesso. Aprendemos. Né? E, com isso, o Brasil melhora. Né? Tendo vocês como fiscal, né, trabalhando nesse aspecto caseiro, né, a economia doméstica andando bem, com certeza o país melhora também. Tenho certeza absoluta disso. Obrigado, professor César Bergo. Tá bom. Né, economista, presidente do nosso Conselho de Economia do Distrito Federal, famoso Corecon. É o Corecon DF. Gosto da sigla. Obrigado, né? Obrigado. Tudo bem. Tá bom. Obrigado por ter vindo. Estamos aí. Obrigado pelas explicações. Estamos à disposição. Tá bem. Grande abraço. Grande abraço para você também.